Olá, queridos, então vamos para o nosso último vídeo dessa segunda-feira, 16 de novembro de 2020, e aí nós vamos finalizar com geografia. Bom, em geografia, no capítulo 6, trouxe pra gente que a cidade não para. Logo na abertura aqui, a gente viu que o momento em que as sociedades humanas passaram a dominar as técnicas de cultivo de vegetais, a domesticar e criar animais e também a construir abrigos, elas escolheram lugares para se fixar no espaço, tornando-se sedentárias, né? Surgiram pequenos núcleos de povoamento, as primeiras aldeias, cujos membros se relacionavam e executavam suas atividades, transformando o espaço natural em espaço geográfico, ou seja, um espaço alterado pelo ser humano. A gente viu que o ser humano modifica a natureza de acordo com as suas necessidades. À medida que ele ia, aperfeiçoando as técnicas de produção de alimentos, as colheitas começaram a gerar excedentes, ou seja, eram produzidos mais alimentos do que o necessário para o consumo próprio. Então, com o passar do tempo, tornou-se possível que alguns indivíduos realizassem e desenvolvessem outras atividades, como a troca e o comércio desses excedentes, a construção de instrumentos de trabalho e o aprimoramento do vestuário. Com o passar dos anos, os grupos começaram a se dividir internamente, redistribuindo tarefas como a segurança, a administração e a alimentação dos grupos, o que ampliou as formas da organização social. Então aqui mostrou pra gente como que eles vêm se organizando, Desde lá da época que eles fixaram moradia, que eles desenvolveram as técnicas de agricultura e de criação de animais até os dias de hoje. Aí no capítulo 2 vem falando pra gente a produção do espaço urbano. Com o crescimento da cidade surgiu um novo estilo de vida. As atividades humanas passaram a não depender tanto da proximidade dos rios, e assim novas habitações foram construídas em outros locais, como perto do mar ou em lugares elevados ou cercados por muralhas, onde foram erguidos fortes para a defesa contra os inimigos. Aí vem falando aqui pra gente, que as construções nas cidades, as construções feitas pela sociedade são idealizadas e erguidas por meio do trabalho mental e físico do ser humano, e alteram de forma significativa as paisagens. Além das cidades que surgiram espontaneamente, também existem as cidades que foram planejadas, tá? Então aqui, olha, a gente viu a cidade de Carcassonne, na França, que ela é cercada por muralhas. Foi quando o ser humano percebeu que não precisava estar precisamente perto de rios. E aqui a cidade de Brasília, no Brasil, que se desenvolveu com base em um projeto. Brasília foi projetada, ela foi planejada. Com o passar do tempo, sejam espontâneas, sejam planejadas, as cidades vão se transformando. Nelas é possível observar permanências e mudanças em suas formas e funções. E aí nós vimos 3 aspectos que a gente pode destacar: o sítio, a situação e a função. O sítio vai se referir ao espaço físico onde a cidade se localiza. A situação é a posição ocupada pela cidade em relação aos fatores naturais ou construídos de uma região, que influencia no seu desenvolvimento e na sua comunicação com as demais cidades. Então, a dizer se ela é fluvial, litorânea, rodoviária, ferroviária, entre outros. E a função corresponde à principal atividade da cidade, o que às vezes é impossível de determinar, já que algumas cidades podem apresentar diversas áreas com funções diferentes: político-administrativa, comercial, industrial, religiosa, militar, turística, portuária ou cultural. Então, deixa esses 3 aspectos aí que se destaca, na produção do espaço urbano. No tópico 3, vamos falar um pouquinho da economia das cidades. Aí nós falamos, vocês vão lembrar, do trabalho formal e informal, Nós vimos aí os trabalhadores das indústrias participam da fabricação dos mais diversos produtos. No país onde a atividade industrial é antiga, são criados produtos cada vez mais modificados
e com o uso de muita tecnologia. Os produtos transformados pela indústria, assim como aqueles que vêm diretamente do campo, são comprados para serem vendidos nos estabelecimentos comerciais. Ok. Só que, o que a gente vê aqui? Que nas sociedades urbanas atuais, as pessoas se dedicam a diferentes tipos de atividades produtivas. Muitas delas trabalham nas indústrias, nos empreendimentos comerciais e na prestação de serviços. Então, por exemplo, a indústria está lá fabricando. Depois esse produto ele vai ser revendido para o comércio. E o comércio vai precisar de pessoas para vender esse produto. Né? Por exemplo, eu tenho uma loja, já comprei do meu fornecedor, mas eu preciso de alguns funcionários na loja para atender o público quando entrar para comprar. Isso é um trabalho formal, tá? Agora, muitas famílias, elas trabalham no comércio informal, né? As atividades comerciais acontecem formalmente, ou seja, aquelas que se dão nos estabelecimentos comerciais, que pagam impostos e garantem os direitos trabalhistas de seus empregados. Mas existem as atividades também do comércio informal. Elas ocorrem geralmente nas vias públicas e nas feiras livres. Eu me lembro que no dia que corrigimos essa atividade, nós falamos muito, né, das pessoas que vendem bala no sinal, das pessoas que têm barracas nas ruas, falamos da feirinha do Palmital, né? Falamos dos camelôs, falamos do entregador de pão, que vende aí, né, nas ruas. Então, a gente falou bastante dessa questão do serviço formal e informal. Depois falamos dos problemas dos centros urbanos, e aqui eu vou destacar o seguinte, né? O êxodo rural, que é quando o trabalhador ele sai do campo, e ele vem para a cidade em busca de melhores condições de vida. Por quê? Nós debatemos muito isso na aula passada, na correção do exercício, né? As pessoas, o campo começou a se modernizar, as pessoas tiveram que buscar novos caminhos, vieram para a cidade, deixando o campo ficou desabastecido, e com isso ele foi modernizando, né, substituindo o trabalho braçal por máquinas modernas. Os trabalhadores do campo que aqui chegavam não haviam experiência, não sabiam como trabalhar aqui, por exemplo, na indústria, né? Muitas vezes não conseguiam emprego de imediato, foram morar em aglomerações, favelas, né? Porque eles começam a não ter condições de manter o básico. O que é manter o básico? Comer, ter um lugar para morar e pagar as contas. Sem emprego ele não consegue fazer nada disso. Então eu destaquei aí para vocês, né, que eles não tinham experiência nem qualificação profissional. As ocupações eram irregulares porque eles foram morar em favelas. A qualidade de vida e a dignidade, elas foram expostas, porque uma vez que você não tem trabalho, você não consegue manter a sua dignidade, você não consegue manter a sua família alimentada, e a dificuldade de mobilidade, ou seja, o ir e vir, transportes públicos muito caros, muito cheios, e a toda a dificuldade que a gente já sabe que tem. Então, nesse capítulo aqui, eu destacaria isso aí, tá? O que eu posso destacar aqui também? É isso mesmo, né? O campo ele foi trazendo maquinário e foi dispensando os trabalhadores do campo. E aí esses trabalhadores vieram para a cidade em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego, né? Esse vir do campo para a cidade é o êxodo rural. E aí a gente destaca aqui as soluções, né? Os movimentos populares, eles se manifestam nas ruas, nas assembleias legislativas de seus estados e nas câmaras municipais de cada cidade. Defendem causas diversas como moradia, transporte, educação de boa qualidade, igualdade entre mulheres e homens, igualdade entre etnias, né? E para finalizar esse capítulo, a gente falou da relação de identidade, né? Das relações e identidades que tem da cidade e do campo. Aqui eu destaco para vocês o seguinte: as relações entre áreas rurais e áreas urbanas são comumente identificadas por meio de trocas existentes entre os espaços.
A cidade é abastecida por alimentos e matérias-primas que vêm do campo. Ao mesmo tempo, fornece produtos industrializados e serviços às pessoas da zona rural, ou seja, há uma troca, há uma relação. Eu preciso da matéria-prima para fabricar meu produto. Em contrapartida, o meu produto ele vai voltar para você. Né? Você vai poder utilizar o meu produto e eu ainda vou gerar emprego para as pessoas que estão lá na zona rural. Né? O Brasil deixou nos últimos 50 anos de ser um país rural e passou a ser um país urbano, tanto no que se refere às atividades econômicas, quanto no que diz respeito ao número de habitantes que passaram a morar nas cidades. A gente viu isso lá, né? Na página 44, nas duas ilustrações que tem lá, como o campo era bem habitado e depois como o campo ficou. Com o desenvolvimento do setor industrial, que utiliza matérias-primas como leite, milho, soja, cana-de-açúcar, algodão, minérios, entre vários outros produtos que têm a sua origem no campo, houve a necessidade de aumento da produção rural para o abastecimento da própria indústria. O aumento na produtividade foi possível por meio do uso de novas tecnologias, de maquinários, fertilizantes e defensivos agrícolas desenvolvidos no espaço urbano. A modernização do campo e o crescimento das cidades, cujos limites de território se ampliaram, fazem com que as relações entre os espaços rurais e urbanos sejam intensificados. Nas atividades produtivas relacionadas à prestação de serviços, passam a ser desenvolvidas nos espaços rurais, como o ecoturismo, turismo rural, além de novas formas de ocupação do campo, como a criação de chácaras e condomínios que assumem funções residenciais em áreas que antes eram dedicadas à atividade agropecuária. Então, o que a gente viu aqui? Que o campo e a cidade eles estão com uma relação em crescimento. A indústria precisou de mais matéria-prima, então obrigou o campo a se modernizar, a contratar maquinários mais modernos, a produzir mais para poder abastecer a indústria. E aqueles lugares onde antes era só plantação e que hoje não é mais, as pessoas do campo elas estão aproveitando aquele espaço para fazer o ecoturismo, né? Para fazer ali um turismo rural, né? Eles estão aproveitando aquele espaço para construir chácaras residenciais, né? Para ter ali um condomínio mais voltado para o meio ambiente, mais perto do meio ambiente. Então, eles estão usando também aquela área que não vai ser mais usada para a plantação, para a construção de condomínios residenciais, para ficar mais próximo à natureza. E a gente viu isso aqui nessa imagem que está aqui na página 51. Vimos também que o desenvolvimento do comércio, dos serviços de corretagem de imóveis e de polos de assistência técnica para novos produtos que chegam ao campo é um exemplo de como a expansão do modo de vida urbano influencia o modo de vida no espaço rural. Ou seja, o campo precisando se modernizar e fazendo esse ecoturismo, tudo lá modificou, principalmente na questão do comércio, na corretagem de imóveis, porque as pessoas estão tendo interesse em ir para o campo. Nós já conversamos aqui em outra situação de que antigamente as pessoas saíam do campo, vinham para a cidade para estudar. Hoje é o contrário, as pessoas estão na cidade estudando e vão para o campo para descansar. As pessoas querem fugir dessa loucura que é o centro urbano. O campo virou uma opção de descanso, de lazer. Então isso fez com que aumentasse a procura por chácaras, sítios, lotes nas áreas rurais, para que as pessoas pudessem ali construir um cantinho, ou descansar no final de semana. Por isso que entra aí o ecoturismo, né? Tem pessoas que vão aí para o interior, para a zona rural, e lá eles passeiam o dia todo, conhecem chácaras, vê como é que é o andamento das atividades rurais que tem ali. Vão pro hotel, descansam, relaxam, no outro dia vem embora, pega a estrada, tá com a bateria renovada para poder vir para a agitação da cidade urbana novamente. Tá bom, meus queridos? Então é isso aí que está no capítulo 6 de Geografia. Nossa prova é na quarta-feira. Estudem, tá bom? E até a próxima.